Todas e a todos, é com enorme prazer que iniciamos mais um webinar do programa Parceria pela Valorização da Educação e dessa vez para falar um pouco sobre oportunidades formativas para docentes. Chamamos então a Simone André, que é especialista em educação, mentora e consultora para políticas educacionais voltadas à educação integral, inovação curricular, desenvolvimento profissional docente e desenvolvimento socioemocional, para falar com a gente. A Simone também atua junto a organizações de terceiro setor, secretarias de educação, escolas e startups, além de ser membro do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular. Atuou durante 20 anos como gerente executivo e expert em educação no Instituto Ayrton Senna, foi membro da Cátedra Unesco em Educação e Desenvolvimento e coautora do livro Educação para o Desenvolvimento Humano. Simone, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje. Obrigada, obrigada, gente. Bom dia a todo mundo. Espero que a gente tenha um trabalho muito gostoso hoje. Que ótimo. Bom, e a gente chama alguém do nosso time hoje para conversar também com a Simone, que é a Domênica Falcão. A Domênica é formada em Gestão de Políticas Públicas na EASP, na USP, atua junto a organizações do terceiro setor na gestão de projetos de proteção dos direitos de crianças e adolescentes, desenvolve o fortalecimento da rede de proteção social, formação de redes e parcerias com organizações da sociedade civil. Domênica, bom dia. Obrigada por ter vindo aqui. Olá, pessoal, bom dia. Eu que agradeço o convite aí para mais uma manhã de discussões. Muito obrigada. Que bom, que ótimo. Bom, a gente vai iniciar então, antes, na verdade, de iniciar, Simone, a nossa conversa de hoje, eu gostaria de pedir para a Ana Clara soltar a nossa primeira enquete. Na verdade, a gente sempre tem esses momentos de interação com o público. A nossa ideia é entender qual é o maior desafio na preparação de professores. Qual é o seu maior desafio na preparação de professores? A gente tem algumas opções de respostas e depois da apresentação da Simone, a gente volta então com esses resultados. Bom, vamos começar então, Simone? Fica super à vontade para iniciar a sua fala e assim que você precisar de mim, eu estou por aqui. Obrigada. Ótimo, obrigada, Carol. Então, gente, bom dia novamente, bom dia. Espero que a gente tenha realmente uma ótima manhã. Prazer imenso estar com vocês, uma honra mesmo. Fico super orgulhosa de estar junto com vocês, diretores de escola, equipes escolares, professores, secretários de educação, equipes de secretaria, familiares, interessados em educação, todos vocês por quem eu cultivo imensa admiração e respeito, especialmente por vocês estarem liderando aqui esse momento educacional tão crítico que nós estamos vivendo, tão complexo, tão doloroso por motivos pessoais, por motivos coletivos, né? Então, assim, recebam aqui fortemente o meu desejo de que o dia de hoje possa contribuir pelo menos um pouquinho para os nossos desafios, para a gente pensar juntos. Nosso tema de hoje é aquele tema fácil de pensar, fácil de discutir, que é oportunidades formativas para professores, né? Assim, é um dos temas que eu vejo que os gestores educacionais escolares têm um maior desafio, né? O maior desafio deles. Eu imagino que é por isso que vocês pediram aí fortemente o apoio do Instituto Votorantim, do PVE, para discutir esse tema. E ele é de verdade o mais complexo, mas também é o mais consensual, né? Nesse momento que a gente tem tão poucos consensos hoje, né? Em relação à educação, em relação à reabertura das escolas, o que a gente faz nesse momento, como é que se aprende. A gente tem tão poucos consensos e tão grandes incertezas que esse desafio, que é a preparação dos professores, também é um dos maiores consensos. Então, assim, não tem ninguém que duvide, ou poucas pessoas, se existirem, de que preparar bem os professores é a melhor maneira da gente enfrentar a crise que a gente está vivendo hoje. Na verdade, não existe nenhum país do mundo, nenhum estado brasileiro, nenhum município brasileiro que tenha avançado em educação sem olhar, sem cuidar muito bem do desenvolvimento profissional dos docentes. E quando a gente fala de desenvolvimento profissional docente, é um conceito que vai um pouco além da formação das oportunidades formativas, é um conceito que abrange também a carreira, abrange também as condições de trabalho, um conceito mais amplo, mas muito interessante para a gente pensar. Então, bora lá, vamos pensar aqui essa dimensão aqui da formação
e das oportunidades formativas necessárias para os professores nesse momento de pandemia. Vamos lá, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Espero que eu acerte os botõezinhos. Acho que eu acertei. Então vamos lá. Vocês estão vendo a tela, né? Então, bora lá. Sim. Eu aqui não estou vendo vocês aqui, que é muito chato. Quando a gente compartilha a tela, a gente não vê os participantes, é muito chato isso, né? Então, vamos lá. Por que Só acho que se e você puder como? colocar em modo de apresentação, acho que facilita. Imagem de apresentação do, do que eu, Vai você está ser falando maior a tela para o pessoal assistir. do que eu conversei com a Débora agora, Carol. Eu acho que esse foi o melhor que a gente conseguiu, tá? Então, vamos Tá embora. muito pequenininho? Não, não, dá para a gente ver, sem Tá, problema nenhum. Vamos embora. beleza. Então, nós vamos pensar um pouquinho por que e como, tá? Preparar bem os professores para esse momento de pandemia. Primeiro motivo, todo mundo conhece, todas as evidências são claríssimas a esse respeito, né? Os professores são o fator intraescolar, né? O fator intraescolar significa que está no nosso controle, no controle da escola, que tem maior impacto na aprendizagem. Então, os professores, eles são decisivos para toda e qualquer forma de aprendizagem, seja ela presencial, seja ela remota. Isso já é um grande consenso na literatura de evidências e também na nossa experiência como educadores, né? E tem um motivo mais, vamos dizer assim, senso comum, né? Todo mundo que já andou de avião sabe disso. Quando a gente está numa situação de crise, a gente coloca primeiro a máscara no adulto e depois nas crianças e nos adolescentes, né? Isso é bem importante. Então, no momento de crise, vamos botar a máscara de oxigênio primeiro em quem cuida, nos professores, tá? Temos um outro motivo também para preparar bem os professores. A reabertura das escolas, tudo indica que não acontecerá de forma plena em 2020. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que os estudantes vão voltar parcialmente e parte, se voltarem, voltarão parcialmente e parte deles continuarão no ensino remoto, de ensino remoto. Então, o nível de complexidade de reabertura, se ela acontecer, ela vai ser grande, né? Então, nós vamos ter que fazer a gestão de ensino remoto, ensino presencial, ensino híbrido, o que significa que o ensino remoto, as atividades remotas que nós imaginávamos que era uma alternativa temporária, elas tendem a se tornar parte de um percurso formativo mais contínuo e estruturado dos estudantes, né? E isso pode ser algo interessante. Então, a gente sabe que nos momentos de crise, nos momentos emergenciais, as soluções educacionais elas precisam ser olhar para o longo prazo, não só para o curto prazo. Então, essas atividades remotas elas são fortes candidatas ao longo prazo e os professores vão ter que ser preparados para essa complexidade. Ser um professor daqui para diante, ou ser um gestor educacional, ser um estudante, ser um familiar, né? Ser um cidadão daqui para frente vai implicar muito fortemente em nos prepararmos para essas questões de trabalhar remotamente, de aprender remotamente, de nos relacionar remotamente. Isso é uma tendência muito forte e vai exigir que a gente olhe com muito cuidado para os nossos professores. Preparar os professores, ele é decisivo, é uma ação decisiva para que os estudantes possam retornar aos estudos, retornar à aprendizagem. Não estou nem dizendo retornar somente à escola, estou dizendo retornar a aprender. E como que a gente tem que retornar a aprender, a gente estudante? Com segurança, com motivação e com autogestão para o aprendizado ou para o reaprendizado, porque existirão muitas perdas nesse caminho, presencial e remotamente. Então, o professor é um ator muito estrutural para que isso possa acontecer. Se nós olharmos, antes de ir para essa telinha, que ela é um pouquinho mais complexa aqui, se nós olharmos
Como é fazer essa preparação de professores, né? Ela é bem desafiante para quem é gestor, os gestores educacionais e escolares, que são o público privilegiado desse nosso encontro, né? Privilegiado porque ele é bastante focado nos gestores educacionais e escolares, além dos professores. Então, vamos olhar um pouquinho como é que está sendo a tomada de decisão dos gestores nesse cenário de alta complexidade, quais são as principais ações que eles precisam fazer na pandemia. Eu dei aqui uma sintetizada nas principais ações, são muitas. Se você mergulha aí na literatura, nas recomendações, nos protocolos, nas diretrizes, o volume de ações, de atividades que os gestores precisam fazer para dar conta desse momento é muito grande. Eu resumi em 7, as 7 principais para essa nossa conversa. E também organizei aqui um pouquinho o que os estudos sobre o fechamento das escolas, os estudos mais recentes, estão indicando. Tá? Então, vamos fazer uma análise rápida desse contexto de tomada de decisões. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, eu não sei se você aqui bonitinho, as 4 ações, elas estão relacionadas, né, à busca ativa ao acolhimento dos estudantes. Isso é muito importante, né, fazer essa busca ativa e esse acolhimento, especialmente para as questões de desigualdade. Por quê? Olha o que os estudos estão dizendo, que nós temos uma possibilidade que nós vamos tentar evitar ao máximo que aconteça, de até 40% de abandono dos estudantes nesse momento. Então, buscar ativamente e acolher muito bem, acolher muito fortemente, muito calorosamente esses estudantes, para que eles se sintam muito importantes para a escola, porque são importantes, para que eles se sintam pertencentes a essa comunidade escolar, porque eles pertencem a ela. É muito importante. Quando tem esse desenho, né, dentro dessa flechinha, significa o quê? Que as desigualdades importam muito. Né? Então, esses até 40% de abandono pode ser menor ou pode ser maior, dependendo do quê? Dependendo da origem familiar, dependendo do quão pobres são essas famílias, dependendo do quão escolarizados são os pais, dependendo muitas vezes da cor dos estudantes, da orientação sexual dos estudantes, do gênero dos estudantes. Então, as questões de desigualdade afetam esses 40% para cima ou para baixo. A mesma coisa acontece na segunda ação importante, que é a assistência e orientação às famílias, né? As famílias são muito importantes para gerar aprendizagem. Já existem inúmeros estudos dizendo isso, a gente conhece isso muito bem, né? Tem algumas atitudes das famílias que importam muito para a aprendizagem dos filhos, né, dos estudantes. E hoje nós temos um cenário no fechamento das escolas, nós temos um cenário aqui de que apenas 35% das famílias se disseram, né, quando perguntadas numa pesquisa recente aqui do Datafolha, quando elas perguntaram se elas receberam orientações, somente 35% das famílias considerou que sim. Então, olha só, possibilidade de perder estudantes, não conseguir alcançar as famílias, isso gera desigualdade e isso é fruto de desigualdade, porque as famílias menos alcançadas são aquelas que a gente falou, aquelas que mais precisam, né, que se afastaram da escola. A terceira ação, que é o acolhimento e a preparação dos professores, é a ação que nós hoje estamos focando. Essa ação, ela está atingindo somente 39% dos professores, né, nas redes municipais. E isso é muito pouco, né, se apenas 4 em cada 10 professores estão se sentindo preparados, né, e aqui nós estamos falando do ensino público e privado, isso no ensino público tende a ser menor, isso é muito pouco, né, e isso faz com que a gente perca os professores. Então, perder os estudantes, perder as famílias, perder os professores é uma condição muito difícil se a gente quer de verdade recuperar as aprendizagens que estão ficando para trás nesse momento de pandemia, né? E esse momento de pandemia, os estudos indicam que existe uma possibilidade, que nós vamos fazer o máximo para que ela não se concretize, de um retrocesso cognitivo
de perda cognitiva, que pode chegar a 7 meses, a 9 meses, a 1 ano, né, nos estudantes mais vulneráveis, aqueles que a gente citou anteriormente, né, isso pode chegar nesse nível, a perda cognitiva, e, obviamente, os estudantes mais favorecidos, mais privilegiados, perdem muito menos, se é que perdem. Na coluninha aqui, nos horizontais, nós temos as ações 5, 6 e 7, que são ações mais de processo, mais estruturais, que é promover acesso dos estudantes ao ensino remoto, os equipamentos, a internet, o pacote de dados patrocinado, as atividades, às vezes, têm que ser também escritas, né, em papel, né, escritos mesmo em papel, ou pela televisão, enfim, tem uma série de iniciativas aqui para promover o acesso dos estudantes ao ensino remoto, mas sabemos que, pelas pesquisas, estão atingindo até 70% dos estudantes, que é uma boa notícia nas redes municipais, é uma boa notícia, mas nós não sabemos a qualidade dessa oferta, né? Se essas atividades remotas têm qualidade, se elas estão realmente atingindo os estudantes, se elas estão realmente gerando aprendizagem. Isso ainda não está sendo monitorado de uma forma consistente, nem pelas redes, nem pelas pesquisas. A gente vai começar a saber disso nas próximas pesquisas. Mas nós sabemos, pela experiência dos professores que vêm nos contando sobre isso, que por mais que acessem, recebam as atividades remotas, tenham acesso a elas, muitos estudantes não estão conseguindo se engajar com as atividades remotas. A ação número 6 é extremamente desafiante, né? Que é a adequação das condições sanitárias de pessoal, né? De professores, de funcionários, para dar conta do retorno, da reabertura das escolas e a própria infraestrutura tecnológica e física para promover essa reabertura é um desafio gigante, com um custo estimado alto. Esse é um custo estimado numa pesquisa recente também, um estudo recente do Instituto Unibanco e do CONSED, se não me engano. E a sétima é a reorganização do calendário escolar, a priorização curricular, né? Priorizar as atividades focais, centrais, essenciais para esse momento, e a avaliação diagnóstica dos estudantes, que também são atividades pedagógicas bastante complexas, com as quais 84% das redes estão se envolvendo, estão planejando essas atividades, essas ações pedagógicas importantes, tanto para esse momento para o momento de reabertura. Então, nós vemos aqui um cenário altamente desafiante para os gestores, para os professores e para todos nós. É com esse cenário que a gente tem que lidar nesse momento, a partir desse momento. E parceria com os professores é uma das ações mais decisivas para que isso consiga acontecer de forma consistente. Sem os professores, nós não vamos conseguir avançar. E pensando nisso, nós começamos a pensar como que nós podemos, na verdade, podemos como gestores e como o próprio Instituto Votorantim, pensando como poderia ajudar os gestores nesse desafio. Antes de pensar o como, queria só dar uma palavrinha aqui sobre como é que estão os professores. Se a parceria com eles é decisiva, como é que eles estão? E aqui as pesquisas são bem contundentes em indicar o quanto eles estão desgastados. Tem algumas ações algumas percepções que desgastam os professores: a sobrecarga de trabalho, as angústias pessoais e familiares com a pandemia, as dificuldades de alcançar os estudantes mais vulneráveis é algo que desgasta profundamente os professores. Eu tenho ouvido muito isso deles. Um sentimento de incompetência com as tecnologias digitais. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós estamos sentindo, né? Todos nós, inclusive os mais jovens, inclusive os adolescentes estão falando disso. Eles estão falando que é muito diferente usar as tecnologias para aprender, é algo que eles não faziam antes. Então, esse sentimento de incompetência bate forte no professor, né? Um sentimento de injustiça com as avaliações bate forte com o professor, e o excesso de burocracia e de controle que se estendeu para o momento da pandemia, que é algo que também
está comprometendo o foco desses professores na aprendizagem. Os professores estão altamente desgastados e a preparação dos professores tem que olhar para isso. Pensando em todos esses desafios, agora sim, vamos olhar um pouquinho para a luz no fim do túnel. Vamos pensar como, né? Pensando nesses desafios que o professor está vivendo, nós construímos um itinerário formativo para ajudar a pensar de uma forma mais sistêmica o que é a preparação do professor para esse momento. Sim, nós sabemos que é difícil fazer isso, mas os momentos de crise servem para a gente olhar também para o longo prazo, para encontrar soluções mais perenes, não só as emergenciais. Nós temos que usar as crises para encontrar também soluções mais consistentes, mais estruturais. E a preparação dos professores é estrutural, é importantíssimo. Então vamos lá. Nós pensamos aqui um itinerário formativo para o professor. Pensamos também que esse itinerário pode ser uma base forte para construir o desenvolvimento profissional docente, né, nas redes de ensino. E também fizemos uma curadoria de iniciativas que já existem hoje, que podem ajudar esse itinerário formativo já começar desde já a acontecer de forma concreta, né? Essa curadoria é de cursos que já estão disponíveis de forma gratuita. Nós vamos falar um pouquinho deles daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos olhar para esse itinerário, né? Esse itinerário ele está disponível aqui nesse site do PVE. Eu vou descompartilhar essa tela e vou entrar um pouquinho aqui no site para a gente olhar. Espera aí que eu vou fazer essa movimentação aqui rapidinho. Aqui, vamos para o Chrome. Só um minutinho, tá aqui. Então, vamos lá. Tá aqui. Então, pensando aqui no primeiro ponto desse itinerário, ele está relacionado, formativo dos professores, ele está relacionado ao bem-estar e ao propósito de ser professor. Os professores, como qualquer um de nós, eles estão muito focados no que nesse momento, né? Em cuidar de si e das pessoas que cercam o professor, das seus familiares, né? Mas, além disso, eles têm que também pensar em como é que eles aprendem nesse momento de crise, como é que eles se tornam colaborativos e proativos para isso. Então, tudo que está relacionado ao autoconhecimento e à estabilidade emocional na crise, à autogestão no trabalho remoto, ao acesso e disseminação de informações confiáveis, ao projeto de vida dos educadores, à liderança e à participação em contextos de crise, é uma parte fundamental do itinerário formativo dos professores. E aqui nós já temos um caminho para começar, né? Porque esse itinerário ele é circular e ele é espiralado, tem vários níveis que a gente vai abordar. Temos aqui um primeiro passo, que é esse curso bacana aqui do Instituto Península. O Instituto Península é uma das grandes referências em desenvolvimento profissional docente. Ele tem um curso que oferece esse espaço colaborativo para que os professores construam entre si esse momento de autoconhecimento, de propósito, de cuidado pessoal e cuidado emocional. É bacana e já está disponível para vocês por uma iniciativa aqui do Instituto Votorantim e do PVE. Um segundo momento é pensar a inclusão digital. A inclusão digital ela é super importante para o professor nesse momento. É importante que ele tenha ferramentas para se comunicar e ensinar, né, e que ele tenha os primeiros passos para isso, né? Não é só o professor, somos todos nós profissionais, mas nós estamos aqui focados nos professores, né? Todas as iniciativas que ajudam a diagnosticar as competências digitais dos professores, a oferecer ferramentas digitais, comunidades de prática, trabalho com mídias sociais. Nós identificamos aqui um curso também bacana da Fundação Telefônica gratuita, que já faz parte dessa parceria do Instituto Votorantim, e já está aqui o curso disponível para a gente começar a dar os primeiros passos nesse itinerário formativo. É claro que essas iniciativas não resumem tudo que o professor precisa de preparação docente, mas são os primeiros passos, como começar a andar. Um terceiro desafio e um terceiro
tema de preparação dos professores é como fazer o engajamento dos estudantes, né? O engajamento dos estudantes está relacionado às atividades remotas e presenciais também, né? Tá relacionado à busca ativa dos estudantes, tem uma iniciativa bacana do Unicef, uma metodologia super bacana deles para isso, a escuta dos estudantes com foco em equidade. Eu sei que hoje está presente aqui nesse webinário um grupo de professores que está testando uma solução muito bacana de escuta de estudantes por meio de pesquisa de opinião, né? Eu estou aprendendo pra caramba com esses professores, com um projeto que se chama NEPSO Pro, né? Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião, voltado aos professores, iniciativas de mobilização dos estudantes e de metodologias ativas, que são metodologias capazes de colocar o estudante no centro da conversa, no centro da aprendizagem, no centro da questão. E Instituto Votorantim e PVE trarão aqui para vocês algumas oportunidades para isso nos próximos meses. Outro ponto importante, vocês estão vendo que está formando um itineráriozinho, né? São as atividades remotas, preparar os professores para que essas atividades remotas elas não sejam algo só emergencial, que a gente vai fazer rapidinho agora na hora da crise para não perder o pé. Não, é algo que vai se tornar perene na vida dos professores e dos estudantes e das escolas. Então, é preciso ajudar os professores a fazer o planejamento e a curadoria de ferramentas para priorizar as competências e habilidades, para oferecer atividades remotas alinhadas com o currículo e com o contexto. Aqui tem uma iniciativa que eu acho genial, que eu acho que é das mais importantes que estão acontecendo hoje, que são os mapas de foco elaborados pelo Instituto Reúne, Fundação Itaú Social, que ajuda o professor, ajuda os gestores a fazer essa priorização de competências e habilidades e a planejar. Aí já é outra iniciativa, né? Não tem a ver com as atividades, com os mapas de foco, mas planejar as atividades remotas considerando diversidade e equidade e fazer a mediação dessas atividades remotas com base no currículo e no contexto. Para isso acontecer, precisa acontecer a priorização curricular. Para acontecer a priorização curricular, nós temos esses mapas de foco, que são uma ferramenta fantástica para que isso possa acontecer. Ele olha para as aprendizagens focais da BNCC, olha um pouquinho o que é pré-condição dos alunos para poderem aprender essas aprendizagens focais e para onde o aluno progride. Então, esse olhar para trás, para agora e para frente ajuda muito o professor a pensar quais são as melhores temáticas, as melhores competências e habilidades que ele vai priorizar nesse momento de crise, tá? Temos também aqui as ações de acolhimento e de convívio seguro quando houver o retorno, né? O acolhimento tem que acontecer desde já. O acolhimento de quem? Dos professores, mas também dos estudantes e das famílias, e as atividades seguras, as atividades de convívio seguro na escola para o retorno às aulas, né? Tem uma série de protocolos que recomendam quais são essas atividades seguras, esse convívio seguro, e nós vamos ter que aprender a lidar com isso, né? A avaliação diagnóstica, que depende muito também da priorização curricular, né? Que nós acabamos de falar, e que é uma ação em larga escala, que preferencialmente as redes farão, né, do ponto de vista das secretarias, com os instrumentos colocados para isso. Também existem iniciativas de suporte às redes na preparação das avaliações diagnósticas. Com certeza vocês terão acesso a algumas delas e como prévia para uma recuperação de aprendizagem, né, para aquele cenário de perda de 7, 9, um ano, né, 7 meses, 9 meses, um ano de aprendizagem não aconteça, não se concretize, ou se acontecer de alguma forma, que nós tenhamos ferramentas para recuperar essa aprendizagem. Felizmente, nós conseguiremos trazer algumas coisas para vocês nesse sentido. E para finalizar, né, todo esse itinerário formativo aqui dos professores, que eu já disse é espiralado, nós vamos ter que passar por ele muitas vezes, o ensino híbrido como novo normal. E aqui nós estamos querendo dizer que atividades remotas e o ensino presencial vão conviver como dois irmãos agora, nesse momento de crise.
e depois da crise também, né, uma tendência do nosso novo normal. Acho que eu já falei bastante, né, Carol, né, Domini, acho que já dá para a gente passar um pouquinho a palavra para a Domênica, né, que vai contar para vocês um pouco mais desse itinerário formativo e de como é que o PVE está se organizando para dar suporte a vocês, gestores escolares, gestores educacionais e professores, na construção desse itinerário para que o retorno às aulas, quando acontecer, aconteça de forma segura, de forma que motive os estudantes, de forma que os engaje, os pensem como estudantes capazes de aprender, né? E também importante para esse momento de fechamento das escolas, que ainda vai se estender por um tempo, vai continuar por um tempo, e que nós vamos ter que olhar para as atividades remotas como um aliado muito mais forte do professor nesse momento e dos estudantes também. Então, isso, aguardo os comentários, as perguntas de vocês. Obrigada, Simone, obrigada. Peço só para você parar de compartilhar a tela, que aí a gente consegue, de repente, se a Domênica precisar apresentar alguma coisa, ela Tô. compartilha também. Domênica, você quer que eu compartilhe, que eu transfira para você o... Não, não precisa, deixa que a Ana Clara pode fazer esse papel. Não se preocupa, não. De qualquer forma, eu queria aproveitar para falar sobre alguns comentários que foram feitos durante a sua fala, Simone. E a gente tem aqui algumas pessoas perguntando com relação aos cursos, enfim. Eu acho que talvez agora, a gente, antes da fala, possa trazer os resultados, talvez, da enquete. Depois desses resultados, a gente entra na fala da Domênica. Ela estava comentando que talvez em alguns meses ainda a gente precise atualizar o site, né? É isso? Sim, sim, eu passo aí o cronograma mais atualizado e falo um pouquinho do desafio que a gente está com esse mês aí aberto. Ah, bacana, bacana, tá bom. Antes da Ana Clara soltar aí os resultados da nossa pesquisa, a gente teve alguns comentários aqui. A Maria José Pereira de Jesus, ela diz: a grande inquietação da nossa rede é em relação à avaliação. Como agir perante esse processo buscando ser o mais justo possível? Arivaldo Souza dos Santos, ele diz: excelente dia a todos. As parcerias, gestão, família e estudantes são indispensáveis nos dias atuais para que aconteça o sucesso socioeducativo. E aí depois a gente tem algumas outras perguntas. Depois a gente entra então nas perguntas. Aguardo então agora os resultados. A pergunta era: qual é o seu maior desafio? Deixa eu só puxar aqui para o lado um pouquinho para eu poder ver. Na percepção dos professores. Então, a gente tem aí com 59. Eu acho assim, a gente está com uma plataforma nova, né? É importante dizer a todos que a gente antes utilizava o Zoom, agora a gente está usando o Webex. E a gente tem algumas particularidades dessa plataforma que a gente ainda está aprendendo a usar, né? Então, eu acho que talvez a diminuição da quantidade de respostas seja por causa disso. As pessoas ainda não estão entendendo muito bem como funciona a enquete. Entretanto, a maior quantidade de respostas, que é 15%, ela trata do engajamento dos estudantes, Simone, que é um pouco aquilo que você estava falando sobre a busca ativa, a necessidade de busca ativa para que não ocorra o abandono escolar. Em segundo lugar, a gente tem atividades remotas, que eu acho que também é um desafio muito grande, que a gente está precisando enfrentar, nem todo mundo está preparado para isso. Depois, a gente segue com 9% mediação presencial e, por último, acolhimento dos professores. A gente ainda está se adaptando aí, provavelmente nas próximas a gente ainda vai ter mais respostas, mas é esperado que essa resposta seja uma das mais respondidas, engajamento dos estudantes. Você acha que isso é um dos principais fatores, o maior desafio na preparação dos professores? Carol, eu acho que é não só esperável, como desejável que a preocupação seja essa. Porque, assim, de verdade, se nós não nos preocuparmos como gestores, como professores, em reconectar os estudantes com a escola, quem vai voltar para a escola? Né? Então, assim, tem a ver com a busca ativa e tem a ver também com a escuta dos estudantes. Né? O que estou chamando de escuta dos estudantes? Entender a partir deles
o que é que eles estão vivendo nessa pandemia, quais são os desafios deles com as atividades remotas, o que que os preocupa, como fazer para tornar essas atividades mais próximas do interesse deles e da aprendizagem deles, né? Então, assim, esse sentimento difuso que nós todos estamos, de que as atividades remotas, esse contato remoto com os estudantes é uma coisa meio para tampar buraco, né? Assim, o professor se sente meio inútil fazendo isso, ou o estudante se sente meio perdido fazendo isso, será que isso me leva para algum lugar? Né? Eu tive contato recentemente com uma professora que talvez esteja aqui com a gente, a Kelly, da Bahia, que me falou que encontrando uma mãe na rua, a mãe perguntou: você como professora, você como mãe, você realmente acredita que uma atividade remota possa ser um fator de aprendizagem, pode ser uma aprendizagem de qualidade? E a Kelly teve que se manter firme ali para mostrar o valor das atividades remotas para a aprendizagem. Então, acho que esse sentimento difuso, ele está perpassando por todos nós, né? Então, assim, o que que isso indica? Indica que nós temos que olhar para as atividades remotas como uma possibilidade nesse momento de aprendizagem e de conexão dos estudantes com a escola. É o que permite que os estudantes percebam que a escola está presente na vida deles, no primeiro momento, né? Que a escola seja capaz de escutar e de se interessar pela presença deles, que a escola valoriza o que o estudante está vivendo. Então, essas atividades remotas, elas não precisam ser atividades, Carol, só de fixação de exercícios, né? Elas precisam ser atividades também de escuta dos estudantes, para poder promover uma aprendizagem significativa. Então, eu acho não só importante e esperado, como desejável que exista essa preocupação em preparar os professores para que eles façam isso. Vamos dizer assim, não é razoável que a gente espere que os professores resolvam todos esses problemas sozinhos. É por isso que nós estamos falando aqui de uma rede de colaboração, um itinerário que é uma rede de colaboração em torno dos professores e dos gestores. Você tem que me segurar, porque senão eu vou ficar falando 2 horas sobre isso. Não tem problema, tá muito bom, viu? Bom, mas eu vou passar a bola para a Domênica para ela contar um pouquinho mais sobre os desafios desse mês, né? E um pouco sobre esses meses. Tem muita gente perguntando se tem vaga, tem limite de vaga, se não tem. Teve gente que falou que não conseguiu se inscrever. Você pode contar um pouquinho, Dami, para a gente como é que é, o que está previsto aí para os próximos meses? O que as pessoas podem fazer? Conto sim. Só vou compartilhar aqui a minha tela, voltar para Vamos lá, deixa eu... aqui. Acho que está aparecendo, né? A telinha aqui do Oportunidades Formativas. Sim. Então, como a Simone aí já colocou para a gente, enfim, todo um estudo e curadoria que nós fizemos em relação aos desafios que os professores estão enfrentando, enfim, uma ótima contribuição da Simone para esse trabalho, para essa discussão, a gente começou todo um processo, né? Além de levantar os desafios que os professores estão passando, de fazer parceria com organizações, institutos e fundações que já tinham mapeado e já têm cursos prontos que a gente pudesse fazer parcerias. Então, muito nesse sentido de atuar em rede, atuar em parceria. Então, o primeiro desafio que nós liberamos foi o de bem-estar e propósito, como a Simone comentou, que é com a plataforma do Vivecer. Então, é um trabalho ali de autocuidado, e autoconhecimento com o professor, como a Simone colocou, né? Antes de colocar a máscara na criança, o professor precisa colocar a máscara nele. Então, aquela pausa de fazer um olhar para a sua autogestão do trabalho, porque mudou-se o ambiente de trabalho. Antes você ia para a escola, enfim, tinha toda a dinâmica no ambiente escolar. Agora você tem a dinâmica dentro do ambiente de casa. E o pai, ou o professor, ou a professora também é pai, também é mãe. Então, tem todo um ambiente ali que ele precisa fazer uma autogestão para conseguir tocar ali as suas atividades. Então, esse curso fala muito nesse sentido de trabalhar propósito, emoção, corpo, mente. Então, é um ótimo aí pontapé para os professores começarem o itinerário. E para esse mês, nós temos liberado, né, o curso de inclusão digital,
que ele se encerra no dia 21 de julho, então é amanhã, né, o último dia de inscrição, então todos estão convidados, sejam docentes, gestores, enfim, qualquer pessoa dentro da área de educação que se sinta, enfim, vontade de aprender sobre as ferramentas em relação a competências digitais, como utilizar essas ferramentas para o ensino, como gravar uma aula, enfim, são vários temas e instrumentos que vão ser trabalhados nesse curso. Então, a gente convida a todos, aí a parceria que nós fizemos junto com a Fundação Telefônica, de trabalhar a competência digital básica para a educação. Então, tem o link que eu já coloquei aí no bate-papo da página aqui do PVE, então é só clicar aqui, concursor aqui, e aí fazer a inscrição para o curso. É um curso bem legal, enfim, a gente fez aí, montou com todo o carinho junto com a Fundação Telefônica. E aí a nossa rotina é mensalmente liberar um curso. Por que a gente não libera todos de uma vez? É nesse sentido de trabalhar esse itinerário e fazendo essa construção conjunta com os professores. Então, no mês de julho nós tivemos essa de inclusão digital, aí para o mês de agosto nós vamos trabalhar engajamento de estudantes, mas para o finalzinho do mês a gente vai liberar atividades remotas e assim a gente vai caminhando com o nosso itinerário. A gente sempre vai divulgar nas redes do PVE, então no Facebook do PVE, no site, no mail. Então, se você está no mail aqui do webinar, você vai receber comunicações do início das inscrições. Alguns cursos, eles são perenes, eles vão estar abertos durante todo o período até o final do ano, como é o caso de bem-estar e propósito. Então, ao momento que o educador, o docente quiser realizar o curso, vai estar lá disponível. Alguns cursos são grupos fechados, então tem períodos de inscrição, como é o de inclusão digital, que vai até amanhã. Então, a gente convida a todos a se inscreverem para essa. A gente tem a perspectiva de abrir outras turmas daqui para o final do ano, mas são turmas fechadas, eles não são perenes como outros que a gente vai abrir. Então, a gente está aqui muito empolgado e feliz em montar esse itinerário, enfim, que a gente acredita que vai dar o suporte aos professores, enfim, a fazer ali a gestão e dar todas as ferramentas para que ele possa caminhar nesse momento que, enfim, é uma construção conjunta, é novo para todo mundo, então a gente tem aqui ferramentais para ajudá-los nessa fase. Domênica, tem limite de pessoas para participar dos cursos? Não existe limite Não de tem, inscrições? não tem limite de pessoas. Você pode convidar professores da sua rede, a gente convida até os próprios secretários divulgarem nas suas redes, professores convidarem outros, porque a gente não tem limite dos grupos. Que ótimo. Então, essas oportunidades, gente, só lembrando, não são só os municípios do programa Parceria pela Valorização da Educação que podem participar desses cursos. Qualquer professor, qualquer gestor de qualquer município do Brasil pode ingressar e participar desses cursos que a gente está oferecendo. Então, acredito, né, que a gente já respondeu a uma das perguntas, a Tereza Cristina perguntava, que não tinha conseguido se inscrever ainda nos próximos cursos, então é isso, a gente vai liberando aos pouquinhos, justamente para a gente conseguir fazer esse itinerário formativo, né? Acho que é isso, né, Dona? Isso. Bacana. Bom, vou aproveitar então e vou iniciar as perguntas, muitos comentários, muitas perguntas por aqui. Eu acho que vocês vão avaliando quem pode responder uma pergunta ou outra, mas eu acho que essa primeira aqui diz respeito à fala que a Simone estava tendo no início do webinar. A Sueli Barbosa ela diz o seguinte: o nível das aulas presenciais e remotas continuará. No entanto, como será feito sendo que um professor estará em sala de aula com um pequeno grupo de alunos e os outros alunos quem vai ministrar as aulas para esses que não estarão presentes? Como esse professor pode se desdobrar para desenvolver as atividades para um grupo e para outro? Qual é a sua indicação, Simone? Na verdade, a indicação não é exatamente minha, mas das organizações que estão recomendando, né? Quais são as principais ações nesse momento da pandemia, com as quais eu pessoalmente concordo. Uma das ações primordiais, todas as ações são primordiais, vocês estão percebendo, né? Uma das ações primordiais que os gestores precisam fazer para planejar o retorno às aulas é o planejamento pessoal, de capacidade de equipe. Porque vai precisar de uma equipe na escola para fazer o ensino presencial, para fazer o ensino remoto, para fazer assistência, né?
o relacionamento mais próximo. E é óbvio que não é um professor que vai se desdobrar em 3 professores, né? A ideia não é aumentar o desgaste dos professores. Então, a recomendação é que haja um estudo de capacidade para isso. Tem algumas organizações, como a Unesco, por exemplo, que até dão sugestões. Por exemplo, os professores que também não poderão retornar, né, que são professores que estão nos grupos de risco ou por algum motivo não poderão retornar, são professores que podem se dedicar ao ensino remoto, por exemplo. Mas haverá aí um estudo, um planejamento, precisa haver, né? Assim, o que não é recomendável para nada, eu não encontrei essa recomendação em nenhum lugar, que é desdobra o professor e desgasta o professor para que ele faça tudo ao mesmo tempo agora. Isso não é uma recomendação. Bacana. Simone, tem uma pergunta aqui da Lucia Lopes, que ela diz o seguinte: tomei conhecimento que no Distrito Federal o exercício é de trazer de volta todos os estudantes e também alguns professores que, por razões diferenciadas, podem não retornar após a pandemia. Você tem alguma informação a respeito? Nilce, querida, a gente se conhece bastante bem, né? Assim, eu com certeza tenho muito menos informação que você sobre o Distrito Federal. Agora, se eu estou entendendo a tua informação aqui, é voltar todos os estudantes ao mesmo tempo, incluindo os professores que estão nos grupos de risco. Isso não é recomendação em nenhum lugar do país, nem do mundo. Você pode recorrer aí as diretrizes, ao parecer do Conselho Nacional de Educação, as mais recentes, assim, elas são muito claras em dizer que esse não é o caminho, né? Isso não é um caminho recomendado em nenhum lugar. Voltar todo mundo junto agora, inclusive os professores que estão em grupo de risco, por exemplo. Não, isso não é uma coisa legal de se fazer. Legal. Tem ainda algumas perguntas aqui, mas eu queria pedir para a Ana Clara soltar a próxima enquete. Simone, a gente sempre faz umas enquetes de avaliação para tentar entender se as nossas videoconferências elas estão surtindo algum efeito, se estão trazendo novidades, enfim, mudando um pouco a vida das pessoas que estão nos assistindo. Então, eu gostaria de saber se vocês puderem responder. A sondagem ela fica do lado direito da tela, ali onde tem as perguntas e respostas. Então, as perguntas são: se você participou de algum outro webinar do PVE, caso não tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu nas sessões passadas, e qual é a sua avaliação desta sessão de webinar. Então, pedimos a vocês que, por favor, respondam as nossas perguntas aqui, e a gente continua, então, com uma pergunta da nossa querida Margot, que é a nossa mobilizadora, a nossa responsável pela responsabilidade social da Citrosuco. A Margot pergunta o seguinte: quais as possibilidades temos para oferecer um serviço de saúde mental para os professores e demais funcionários da escola, já que primeiro se recomenda cuidar dos adultos? Eu acho que a Margot está perguntando quais atividades que já existem estruturadas para isso, né? Vou falar 2 coisas aqui, Margot. Primeiro, assim, tem uma questão que é o acolhimento, né, que também olha para a saúde mental, mas olha de que modo? Do modo mais pedagógico, vamos dizer assim, tá? Então, assim, dando só um passinho atrás, tem vários estudos sobre educação em tempos de emergência, tá? E que são emergências que, óbvio, não são estudos ainda sobre a pandemia, né, que é uma emergência muito recente, mas emergências que já aconteceram e acontecem no mundo todo, né? Então, o que esses estudos dizem? Que uma parcela grande dos desafios de saúde mental, né, das angústias que a gente vive como professor, ou como pai, ou como mãe, ou como estudante, uma parcela grande, ela se resolve com ações como escuta, como proximidade, como conexão. E quando eu estou falando de escuta, não é só ouvir, né, é a escuta ativa. É ouvir, é a empatia, é se colocar no lugar do outro. É quando a gente sente que as nossas dores são entendidas por quem, por exemplo, trabalha conosco e se transformam em medidas concretas. Então, ouvir os professores, ouvir os estudantes de maneira informal ou de maneira estruturada, por exemplo, com pesquisa de opinião, né? Agir com base no que está sendo pensado e sentido pelos professores, né? Tudo isso, e a conexão entre eles,
o apoio entre eles, o apoio com eles, a colaboração com eles. Sempre que a gente se sente apoiado, escutado, compreendido nas nossas dores, né? Suportado para dar o próximo passo, tem uma parte das nossas angústias que ela já se resolve. Então, tem uma parte das angústias, das crises, do sofrimento emocional que a gente resolve com o que é cotidianamente terapêutico na relação produtiva e numa relação saudável entre nós que trabalhamos com educação. É uma parte que se resolve aí. Tem uma outra parte que requer-se um atendimento, vamos dizer, psicológico ou psiquiátrico mais estruturado, né? Uma saúde mental mais propriamente estruturada. Para isso, é muito importante que as ações de gestão, nesse momento, sejam intersetoriais. O que eu estou querendo dizer? A educação ela tem que agir em conjunto com a saúde e com a assistência, pelo menos, né? Esse trio tem que agir junto, né? E os canais de encaminhamento, os canais de diálogo entre saúde mental e educação têm que estar muito azeitados nesse momento. Por isso que a ação dos gestores é tão complexa. Eles têm que pensar em todos esses fiozinhos articulados, né? Pensar em quais são os canais de encaminhamento. Então, esse é um canal que existe, né? Os municípios costumam ter equipes de saúde mental. Felizmente, nós temos um sistema único de educação no tempo, mas nós vamos ter, se Deus quiser. Nós temos um sistema único de saúde que tem uma dimensão de saúde mental ativa, né? Então, normalmente, os municípios têm equipes de saúde mental que têm que estar azeitadas também com os professores. Então, esse é um canal, tá? Um segundo canal são as ações de gestão de pessoas, de escuta, de acolhimento, de conexão mútua, de colaboração, é um outro canal. Tem um terceiro canal, que eu não sei como está acontecendo nos municípios pequenos, mas eu sei num município, numa cidade grande como São Paulo, né? Os conselhos de psicologia, os conselhos de medicina, de psiquiatria, eles estão oferecendo espaços gratuitos de escuta para profissionais e para pessoas em geral. Então, assim, eu tenho tido acesso a uma infinidade de iniciativas nesse sentido. Assim, eu não sei se os municípios pequenos também, a sociedade civil está se organizando para oferecer esses espaços. Perdão, gente. Simone, tem uma questão que, na verdade, ela sempre volta nas nossas discussões, em quase todas as videoconferências que a gente tem sempre uma pergunta relacionada à educação infantil. Então, a gente volta aqui, o Marcos Roberto, ele pergunta, no retorno do ensino infantil, como aplicar a autogestão aos alunos e fazer com que eles sigam os devidos protocolos de distanciamento? Já tivemos outros convidados aqui, inclusive a gente tem o Luiz Miguel, que é o presidente da Undime Nacional, dizendo que eles não recomendam o retorno às aulas nas crianças da educação infantil. Qual é a sua opinião com relação a isso? Existe alguma possibilidade? Qual é a idade adequada para retorno? O que fazer com essas crianças em casa? É uma discussão muito extensa, mas enfim, talvez a gente pudesse abordar um pouquinho esse assunto. Sim, é uma discussão super extensa, na verdade, é uma das faixas etárias, de uma das etapas de educação que estão mais sofrendo com o momento de pandemia, né? Porque realmente é difícil atingir com o ensino remoto, é difícil pensar isso na volta às aulas, não existe consenso, né? Então, existem estudos, um estudo muito bacana da Fundação Roberto Marinho, sobre reabertura das escolas, que olha do ponto de vista pedagógico e econômico também, né, nos impactos de logística e tal, e esse estudo recomenda que se comece pela educação infantil, a abertura das escolas, porque favorece o trabalho dos pais, porque favorece essas crianças que não estão recebendo nenhum tipo de aporte remoto, consistente, né? Existem, por exemplo, outros estudos, como a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma organização totalmente voltada à primeira infância. Eu recomendo muito que vocês sigam essa organização, que tem estudos incríveis e iniciativas muito boas a esse respeito.
traz estudos muito consistentes dizendo que os pequenininhos, né, tipo 1 ano, 2 anos, não devem voltar. Não devem voltar, não é por aí que se volta, né, com esses garotos. Agora, como favorecer a autogestão para que eles voltem? Eu entendo que a professora está querendo dizer o seguinte: como é que eles vão entender as regras de convívio social seguro na escola? Eles não vão entender as regras de convívio seguro na escola. Ela tem toda a razão, assim, é muito arriscado, né, trazer presencialmente essas crianças para a escola sem que as escolas tenham uma adequação sanitária muito bem feita, né? Então, por exemplo, eu sei que tem países que estão fazendo isso ao ar livre, né? As crianças pequenas, elas têm espaços de aprendizagem ao ar livre, elas não ficam em ambientes fechados, sempre poucas crianças, né? E sempre com uma série de medidas de protocolos sanitários que reduzem a possibilidade de contaminação entre elas. Num cenário como as escolas brasileiras, eu tenho a mesma angústia da professora, que assim, eu não consigo visualizar. E, infelizmente, eu não tenho uma boa notícia a esse respeito, desse retorno das crianças muito pequenas. Uma boa notícia no sentido de que eu não conheço boas soluções brasileiras a esse respeito. Legal. Simone, muitos comentários aqui. Só comentando, a Fernanda Borges, ela diz parabéns, Simone, pela riqueza de informações que compartilhou conosco. A Kelly Souza dizendo, concordo com você, Simone, precisamos ter um acolhimento por parte do poder público. E o Arivaldo contando que lá na cidade dele existe sim, existem algumas parcerias sim, saúde, educação, então isso realmente acontece. Acho que já estamos chegando ao fim aqui da nossa videoconferência de hoje. Simone, Domênica, eu queria agradecer demais aqui a presença de vocês e queria saber se vocês querem deixar últimas palavras, enfim, alguns recados, fiquem super à vontade aí para compartilhar. Domi? Eu que agradeço aí o convite, o bate-papo, as ótimas contribuições aí da Simone, e deixo novamente aí o convite a todos que estão participando para participar do nosso curso de inclusão digital, formação em competências básicas, vai ser bem legal, então espero todos no curso, acho que vai ser uma ótima troca. Legal, Domi, muito bom te ouvir falando isso, assim, parabéns pelo esforço que você aplicou na construção dessas parcerias para esse itinerário Vingá. O que eu queria dizer para todo mundo é assim, eu sei que é difícil a gente se manter resiliente nesse momento de acreditar que a gente tem algo a fazer nesse cenário. Mas o que eu queria dizer é que se tem alguém que tem algo a fazer nesse cenário, nós. E eu queria dizer também que para os professores especialmente, que as ações mais pequenas, mais miúdas que eles façam, né? Aquilo que um educador que eu prezo muito, que foi meu formador, dizia, que chama pequenos nada, né? Um pequeno nada que um professor faça, ele faz diferença na vida de um estudante. Uma ligação telefônica, uma mensagem, um pedido para que os estudantes estejam mais próximos, a insistência, a persistência desses professores, a presença à distância desses professores, isso conta muito para a conexão do estudante com a escola. Ela não é suficiente para a aprendizagem, mas ela é o primeiro passo necessário para a aprendizagem. Então, se nós queremos focar na aprendizagem, se nós queremos focar num retorno à aprendizagem, seja um retorno na escola, seja um retorno na atividade presencial, se nós queremos priorizar os estudantes que mais precisam, que são aqueles que têm laços frágeis na escola, por N motivos, né? Tem laços mais frágeis, se nós queremos fazer isso, uma pequena iniciativa do professor conta. Às vezes nós temos a impressão de que nós fazemos tudo e não chegamos lá. Eu também tenho essa impressão. Mas eu queria dizer para vocês que tudo o que vocês fazem, de alguma forma, pode chegar lá. E lá é onde? É na motivação do estudante. E é na conexão dele com a escola. E é na capacidade dele se sentir seguro, não só para frequentar a escola, porque isso demanda mais,
mas seguro de que ele pode aprender, né? E de que ele vai ser escutado nas dificuldades que tem para aprender. Então, assim, essas pequenas ações de atenção, de escuta, de conexão, fazem muita diferença na vida dos estudantes. Não desistam disso. Maravilhoso. Obrigada, Simone. Muito obrigada, Domênica. Obrigada a todas, a todos vocês que participam diariamente aqui das videoconferências conosco. Para nós é uma alegria muito grande poder compartilhar, né, a pouca informação que a gente consegue reunir aqui, trazendo especialistas, enfim, trazendo os nossos cursos, as possibilidades formativas. Então, a gente está aqui realmente para contribuir da melhor forma possível. E eu gostaria de convidar vocês também, porque na próxima quarta-feira, essa semana, é uma semana de retomada para o planejamento das aulas presenciais. A gente não está dizendo que a gente precisa voltar às aulas presenciais, essa não é uma indicação nossa, mas a gente precisa começar a falar sobre isso, a gente precisa começar a se planejar, até porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, nessa semana, nós vamos trazer especialistas para justamente iniciar esse planejamento. Já fizemos isso ao invés da semana passada, na anterior, trouxemos alguns especialistas e nessa semana a gente está trazendo também a Simone. E na próxima quarta-feira, a gente vai trazer aqui o Bruno Barral, que é o secretário de Educação de Salvador, né, na Bahia, e a Cléria Mello, que é a secretária municipal de Educação de Três Marias, em Minas Gerais, com a mediação do professor Carlos Sanches. Eles vão falar um pouquinho como Salvador e Três Marias avançaram na elaboração dos protocolos de retomada das aulas presenciais. Na sexta-feira, no dia 24, a gente traz a Lúcia Delagnello, que ela é diretora do Centro de Inovação para a Educação Brasileiro, CIEB, para falar um pouquinho sobre a importância da manutenção das ações remotas e o uso da tecnologia no retorno à escola. Então, fiquem ligados aí, porque essa semana a gente tem uma série de especialistas para falar sobre esse assunto, para que possa justamente auxiliar vocês nesse retorno às aulas presenciais, né? A gente também gostaria de convidar vocês para participar das videoconferências, mas quem não teve a oportunidade de participar aqui ao vivo, nós vamos enviar para vocês até o final do dia de hoje um e-mail. Todos que estão participando estão no nosso mail e vão receber um e-mail com o link de uma matéria que nós vamos elaborar com o conteúdo dessa videoconferência, com o link da videoconferência. Então, vocês podem assistir novamente, podem compartilhar com quem vocês desejarem. Obrigada, Domênica, mais uma vez. Obrigada, Simone. Esperamos vocês novamente, então, na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Até mais.